A informação, num papo leve e descontraído. Começa agora, Painel Magnífica. Meio-dia e 11 minutos, muito boa tarde aí, ouvintes da Magnífica, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Marcos Willer e está começando mais uma edição do Painel Magnífica. É isso, Cíntia? É isso aí, boa tarde a todos, obrigada pela companhia. Vamos juntos até 1h. Isso aí, hoje recebendo aqui a Débora Araújo, que é chefe do Programa de Saúde do Trabalhador. Ela falará sobre segurança no trabalho e acidentes de trabalho. Já aproveita e também participa e manda sua dúvida, né? Muita gente aí com certeza tem dúvidas. Exatamente, a gente já deixa o spoiler desde já, hein? Pois é. Segurança do trabalho, saúde do trabalhador, algumas questões que a Débora já adiantou aqui para nós, que se confunde com questões de trabalhistas, INSS. Então, tem muita dúvida e você pode aproveitar e tirá-las agora através do 992005515. Ou, se preferir, também pelas nossas lives do Facebook e YouTube, que já estão valendo, já estão no ar, em facebook.com/Rádio Magnífica e youtube.com/Magnífica-FM. Mas antes, vamos falar então aqui sobre a Monitec No Breaks, né? Você que está procurando um serviço que te ofereça energia elétrica ininterrupta, então você precisa conhecer a Monitec No Breaks. Isso mesmo, a Monitec No Breaks tem assistência técnica autorizada e especializada multimarcas e suporte técnico com o sistema Leva e Traz. Sabe o que mais? Eles fazem manutenção preventiva e corretiva em seu no-break e estabilizador, não deixando a sua empresa parar. E você pode entrar em contato através do telefone, que também é o WhatsApp, 19 3495 3040, e também no site monitecnobreak.com.br. Ou, se você preferir, dá uma passadinha lá pessoalmente. Eles ficam na rua Carlos Reinaldo Busch, número 89, no Jardim Montezuma, aqui em Limeira. Monitec No Break, soluções em energia. Meio-dia e 13 minutos, vamos aqui então já dar início ao nosso programa, desejar aqui, né, saudar, né, a Débora. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda aí ao Painel Magnífica. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo pedindo para que você se apresentasse, né, acho que é a sua primeira vez aqui no programa. Enquanto divisão, enquanto função nesse trabalho, sim, já estive outras vezes, mas pela questão da comunidade, pastoral da sobriedade, Entendi. enfim. Opa, já deixou Já é um mais tema, assunto já é um aqui, tema. mais um tema, já vai Inclusive, um voltar. abraço para todo mundo da pastoral da sobriedade. Opa, Legal. então já fica o convite para voltar a falar sobre o tema. Isso, e tem também ouvintes que estão ouvindo aqui a rádio pela primeira vez, né? Às vezes está passando aqui por Limeira. Então gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Falar sobre você, sobre o seu trabalho também. Bom, como hoje a gente vai tratar aqui da divisão de saúde do trabalhador, né? Meu nome é Débora, né? Claro. Eu sou funcionária pública, né? De carreira desde 2004. Quando eu entrei na prefeitura, eu já entrei dentro de uma das vigilâncias, né? Que é a vigilância sanitária. Fiquei um bom tempo por lá, né? A vigilância sanitária é mais conhecida, né? Sim. Porque o pessoal, é licença, principalmente quando O alvará. o alvará, não. O alvará ainda é do tributário. A sanitária vai muito, principalmente na questão dos alimentos, né? Que o pessoal fala, tem que ter licença da vigilância, porque senão... Mas a licença da vigilância estabelecimentos alimentícios, comerciais, enfim. E fiquei um bom tempo por lá. Passei pela vigilância epidemiológica por um curto período, né? Que daí, quando o pessoal fala da epidemia, lembra do quê? Lembra de vacina, né? Lembra de algumas outras doenças, né? E a epidemia, a gente tem lá o trabalho principal, a computação de dados, indicadores, números, enfim, que são mais conhecidos. Aí a gente cheguei na vigilância da saúde do trabalhador o ano passado, né? É recente, a minha chegada ali, mas de todo o coração eu tô me encontrando, de verdade. Como formação, eu sou psicóloga, né? E aí tem tudo a ver, né? Eu consigo olhar, tratar muito disso dentro da divisão, porque a gente está olhando para quem? A gente está olhando para o indivíduo. O trabalhador é um indivíduo. Então, para mim, em particular, está sendo muito gratificante e muita aprendizagem, confesso.
Olha aí que bacana. Você vê, bacana. quando imaginar que ela ia falar de que é formação de psicóloga e que se encontrou na segurança do trabalho. Sim. E como a Isso. gente pode Sim. diversificar a carreira Sim. e conseguir agregar. Sim, dá. A saúde também ela passa pela saúde mental do trabalhador também, a não ser a saúde física, Porque né? quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente só fixa naquilo que é concreto, naquilo que a gente vê, naquilo que é o esforço, o trabalhador cansado, as condições precárias no trabalho, aquele trabalho exaustivo. E a saúde mental é um tópico, é uma demanda extremamente importante, mas muito nova, né? Nova por quê? Porque é muito complexa de se falar, né? A gente hoje tem o Dr. Google há um certo tempo, esse né? é bom, hein? Esse todo mundo conhece. E ali a gente tem, infelizmente, a gente consegue muitos rótulos, né? A depressão, a ansiedade. E aí todo mundo sabe de tudo, e aí todo mundo entende e enxerga de um jeito. E aí quando vem para esse cenário da questão do trabalho, o trabalhador tá faltando ou teve falta, porque não tá bem. Não tá bem por quê? Porque tem alguma demanda que é dessa questão da saúde mental. Mas eu costumo dizer que aquilo que a pessoa não enxerga, que é subjetivo, porque é uma perna quebrada, um braço quebrado, ninguém vai contestar. Mas um estado deprimido, um estado ansioso, todo mundo olha, né, mimimi, Tá é fingindo. frescura. Sim, e então é muito complexo, é muito delicado, mas é muito importante. É muito recente também essa parte de Sim. falar mais abertamente sobre saúde mental, né? Sim, Ainda mais com a internet também. ainda a gente tem uma cultura que dá uma travada quando a gente vai falar de saúde mental no geral, né? Ainda hoje em dia, quando a gente fala, eu falo que eu sou suspeita, né? Para mim, terapia é vida. Mas tem muita gente, tem muita recusa ainda dessas condições, né? Acha que quem precisa de tratamento, acompanhamento, é só quem está no estado de doença instalada. Mas a gente não está falando disso, né? Quando a gente trata de saúde mental, a gente está falando de todas as outras questões. Eu digo assim, a gente tem demandas que a gente precisa fazer troca, que precisa de um olhar diferenciado. E eu entendo que a terapia é justamente isso, é um olhar fora do teu contexto, pontuando a sua demanda, a sua dificuldade, o seu problema. Mas ainda a gente tem esse preconceito. Hoje menos, mas ainda tem. existente. Sim. Vamos explorar um pouquinho, então, já ainda nessa linha, que a gente vai falar sobre segurança do trabalho. Sim. Então, a gente vai falar sobre as inspeções, a gente comentou na questão de altura. Tem normas para poder subir com segurança, com cuidado, observa várias questões. Aí, dentre elas, que a gente vai falar um pouquinho também, se você puder já mostrar algum exemplo na questão da saúde mental. Porque, de repente, alguém está no ambiente... O que caracteriza algo precedente que poderia me levar a um adoecimento mental no ambiente de trabalho, junto também com o pacote das outras questões físicas, né? Que é o dano, um pé quebrado, enfim. Isso. Em cima disso, só para complementar, tem muita gente que trabalha em algum local e não se adapta, né? Também por questão de saúde mental. Tem a ver um pouco com esse tema? Mas vamos lá, né? Atropelamos ela, ó. Vocês me pegaram, assim, de calça curta. Sem não, problema, sem calça temos curta, todo o brincadeira. A gente tem... o ano passado, em novembro, quando a gente tem um evento que comemora o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho, a gente trouxe justamente essa demanda da saúde mental. E a gente falou da síndrome de burnout, que algumas pessoas escutam, o Dr. Google traz de uma forma e que as pessoas acabam tendo um entendimento que é errôneo, né? Mas ela nos abriu portas por uma discussão muito importante e ela chama a atenção. Porque a síndrome de burnout, o que é? É a síndrome de esgotamento emocional do trabalhador. Então, se eu tenho uma pessoa que ela não está em um ambiente de trabalho, ela pode ter a síndrome de burnout? Não. Porque a síndrome de burnout está ligada diretamente ao ambiente de trabalho. É esse esgotamento emocional e físico por questões do trabalho. Aí a gente vai falar, às vezes acontece os gatilhos ou
ele vai vir da questão do relacionamento com chefia ou com colegas, o abuso ou não, ou o trabalho excessivo, as cobranças, enfim, são diversas as causas. Mas é importante frisar que quando a gente está falando do adoecimento emocional diretamente do trabalhador, a gente está olhando e está falando da síndrome de burnout. Tá? E a gente, em novembro, a gente fez um evento lá, ali no Senac, no Senac, e aí a gente trouxe uma das promotoras do Ministério Público do Trabalho, e agora vai me fugir o nome dela, e ela vai me perdoar, porque eu sou péssima com isso, mas ela veio trazer, mostrar pra gente, né, exatamente o que era isso, e a gente estava com um grupo grande de alunos, né, do curso técnico de segurança e trabalho. Então foi uma troca muito rica, né? E ela trouxe justamente essa diferenciação que se tem, porque o trabalhador ele pode também ter o diagnóstico de depressão, ele pode ter o diagnóstico de ansiedade, ele pode ter diagnósticos diversos. Mas, Débora, então aí não entra a burnout? Não necessariamente, porque vamos pensar nas demandas que, além de trabalhador, eu sou o quê? Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa. A gente tem outras, né? Eu falo que a gente é um em vários. E, de repente, eu estou passando uma situação difícil lá em casa, né? Ou em qualquer outro lugar. E que me leva a ter sintomas, são causas que vão me atrapalhar no trabalho. Entendi. Mesmo que eu tenha uma resiliência muito bacana, mas talvez em algum momento vai me atrapalhar. Não significa que, porque não é burnout, eu não tenha que ter os cuidados, eu não tenho que ter esse olhar do meu empregador, do meu grupo de trabalho. Mas é aí que se torna complexo, né? Porque parece que é tudo muito igual, mas tem as suas diferenças e as todas, responsabilidades, sim, né? e a importância em cada uma delas. Mas o reconhecimento, tanto do patronal, quanto dos colegas, quanto de si próprio, da necessidade de tratamento, é um grande começo. É um grande começo. Porque enquanto divisão do saúde do trabalhador, o nosso principal objetivo, a nossa principal ação é olhar para a saúde do trabalhador. Ponto. Exato, né? Daquele que está lá e do ambiente aonde ele trabalha. A fim do quê? De reduzir risco de acidentes, né? E aí a gente eu costumo dizer que é minimizar, porque o risco ele tá ali, certo? Ele está presente. Eu estou trabalhando a indústria com máquina, ou mesmo no comércio, você vai lavar um chão, você pode escorregar, mas quando eu faço o uso adequado, né, dos equipamentos de segurança, quando eu tenho um ambiente, no caso um piso antiderrapante, tudo aquilo que as NRs, né, que eu brinquei aqui, que é a nossa Bíblia, é que nem o CID pro médico, a ANR é aquilo que nos conduz, porque cada ANR, né, cada norma regulamentadora, ela vai nos direcionar por uma conduta, para exemplo da altura que você comentou, né, do curso que tem que ter, como que quais equipamentos que tem que se usar. Então, a ANR é aquilo que, além de regulamentar, é aquilo que nos direciona a conduzir o nosso trabalho quando a gente está falando da fiscalização, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente está falando da fiscalização, a gente está falando já da conscientização. Porque o intuito da divisão não é fechar empresa, não é embargar a obra de forma nenhuma. A gente quer melhorar, a gente quer esse trabalho conjunto. Então, o nosso primeiro, né, quando a gente faz as nossas visitas, elas partem de um protocolo nosso que é o acidente de trabalho. Tá? Pontualmente a gente é mais conhecido. Essa é a partida Isso. da visita. Exatamente. Então aconteceu um acidente de trabalho, né? O indivíduo recebe o atendimento no serviço de saúde e lá é preenchido lá vem a sigla. A RAT, né? Que é o relatório de atendimento ao acidentado do trabalho.
esse relatório vem para nós com os dados do indivíduo que sofreu o acidente, né? No caso do trabalhador, da onde, o que aconteceu, e daí a gente tem a nossa enfermeira do trabalho, que faz toda uma análise, porque a gente também tem as diferenças de acidente, né? Típico ou trajeto, leve, moderado ou grave. Então, a gente faz toda, primeiro, essa investigação prévia, e após isso, né, a gente vê a questão de documentação, enfim, é passado para o nosso técnico, né? No caso, todos os nossos técnicos são da área, né, da questão de saúde do trabalhador, todos especialistas, né, engenheiros de trabalho, a enfermeira do trabalho, todo mundo nessa área, tá? E aí o técnico vai no local onde ocorreu o acidente, a fim de, a gente fala investigar, que é entender o acidente, entender como ele aconteceu, a forma como ele aconteceu, se o trabalhador recebeu o atendimento adequado, se houve sequela, se ele já voltou a trabalhar e não. Esse é o principal ponto da investigação. Partindo disso, a gente tem todo o redor, né? Porque aí a gente vai ver a estrutura, aonde aconteceu o acidente, se foi numa máquina, essa máquina estava adequada, ela respeitava as normas regulamentadoras que dizem o que ela tem para segurança ou não. Tudo isso a fim de minimizar riscos no ambiente de trabalho para esse trabalhador. Até cansa já, né? Não, a gente vai pensar... Até cansa de... Né? Não, eu diria até que é importante, caso alguém sofra alguma lesão, e se tem dúvida ou não, no momento do atendimento médico, relatar onde foi. Porque, não sei, talvez a pessoa tenha aquela questão, né? Preciso do trabalho. Isso. Se eu não disser, que pode dizer aquela famosa, eu tropecei ali na esquina, no caí do andaime. Passa muito por entrevista de emprego, não, por exame admissional, né? Que é quando a pessoa faz aquele exame antes de iniciar um emprego novo, né? De carteira assinada da CLT, se ela esconde alguma coisa, né? Algum sintoma, alguma doença que ela tenha, né? Se caso ela venha a ter esse problema no trabalho, a empresa tem alguma responsabilidade? Aí a gente já entra numa outra questão, que aí é o acompanhamento. Se ela omitiu, né? É o acompanhamento que a gente tem das doenças adquiridas no trabalho, que nem sempre vão partir de um acidente de trabalho. Às vezes foi por outra demanda, ou uma doença pré-existente, que aí ela teve um aumento, me fugiu a palavra agora, mas... devido à pré-existência, ou aí a gente volta no que é trabalho, ou adquirida no trabalho, ela não tinha nada, e aí ela adquiriu no trabalho. Essa é a que a gente regulamenta, essa é a que a gente trabalha, é essa que a gente explora, vamos dizer assim, e que tem tudo a ver com essas questões da demanda de saúde do trabalhador. Né? As outras, se estava no trabalho, se não estava, tirando a questão médica, aí a gente entra nas questões trabalhistas, que nem vem ao caso, né, nesse momento, mas a gente sabe que tem um monte de dúvida, tem um monte de questão, mas é muito importante, né, a questão dos exames, né, periódicos, dentro da divisão e dentro dessa promoção e fiscalização, a gente também tem esse acompanhamento, de saber se dentro da empresa são feitos exames admissionais, os periódicos, se eles estão seguindo essas normativas para cuidar do trabalhador dele, né? Para estar cuidando daquele indivíduo que está lá, né? Quando a gente fala das empresas, das indústrias maiores, a gente tende a pensar que, entre aspas, acaba sendo mais fácil, né? E aí a gente vê isso também na realidade. Eu digo que sempre a gente vai ter os dois lados da história. A gente sempre vai fazer um advogado do diabo, não tem como, né? Mas eu digo assim, a gente não pode generalizar, porque do mesmo jeito que a gente tem empregadores que não tratam com a devida importância, nós temos trabalhadores que também não se tratam com a devida importância, que tem a resistência do uso do EPI,
né? A resistência de fazer o uso adequado, ele tem o local certo para sentar, ele tem e aí ele faz do jeitão dele. Porque ele sempre fez assim. Aí a gente está tratando de uma resistência. Então, de novo, estou culpando alguém? Não. A gente vai da questão de cultura e enfim. Mas nos dois lados. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem empresas que não atendem às normas, né? A gente tem uma grande parte que atende tudo direitinho. Né? A escuta, né? Escuta o que a gente está dizendo, faz essa troca, aprende, porque às vezes esses dias um dos meus técnicos, né? Ele estava conversando e ele é daqueles que assim, ele trabalha muito com a questão da conscientização. E aí ele veio falando, né, sem comentar o local, enfim, mas dizendo de um lugar que ele fez a fiscalização e ele falava da importância, agora eu não me lembro exato, mas da importância daquele procedimento ali para a segurança. E aí ele foi ele foi duas, né? E aí chegou um dia que acabou acontecendo algo justamente ali. E aí ele veio, que nem mãe, tá vendo? Te avisei? Não, brincadeira. Mas aí ele veio, olha, tá vendo o tamanho, depois aconteceu um acidente leve, mas aquele leve ele poderia ser um moderado ou até o grave. E o que chamou a atenção dele, por isso que ele veio, né, partilhar, trocar aqui comigo, que aí aquele empregador, puxa, olha só, se eu já tivesse feito, porque ele estava dentro do prazo de adequação, se eu já tivesse feito, se eu já tivesse iniciado, eu tinha evitado. E realmente, olha como é importante. Então, às vezes... Ele reconheceu. Sim. Hoje, não deveria ser assim, mas ainda existe tanto o empregador quanto o trabalhador que precisa passar pela situação para poder dar valor naquilo que a gente está falando. Porque tem aquela coisa, não vai acontecer comigo, eu já sei, né? Faz tanto tempo que eu trabalho com isso, faz tanto... é rapidinho, eu vou subir ali... De demorar. Né? Eu vou só subir para pegar um negócio... E quando vê, você tem uma queda. Verdade. Então, a gente está falando de ser humano, né? O trabalhador é isso que a gente já carrega com a gente. É o nosso jeitinho. Faço. Não acontece, é rapidinho. E é onde a gente... Eu digo que o trabalho da divisão não é só educar, é conscientizar. Porque educar é trazer à tona as normas, toda a diretriz, a importância, tudo bonitinho. Isso eu educo. Eu faço isso numa palestra, eu faço isso numa visita, a gente está fazendo aqui de certa maneira. Agora, o trabalho de conscientizar é esse. Viu? Mas sim, mas olha, e a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento. Que aí a gente entra, exato, que daí a gente entra no trabalho de prevenção. E a prevenção, quando a gente fala prevenção, a gente já sabe o quanto que é difícil a gente trabalhar a prevenção, porque na maioria dos casos, né, dentro da saúde ou fora da saúde, dentro das comunidades, em diversas demandas, em diversos problemas, a gente sempre está correndo atrás de apagar fogo, a gente está sempre cuidando do acontecido. E aí a prevenção acaba ficando um pouquinho para trás, porque a gente ainda não tem essa cultura, essa conscientização de que uma vez trabalhando a prevenção adequada, conforme tem que trabalhar, a gente evita. A gente está falando de vida, né, Débora? Exatamente. Famílias. Ali, quando a gente fala do acidente de trabalho, o leve, né, a pessoa fala, né, deu um cortinho, um arranhão, um escorregão, enfim. Mas a gente, quando fala de um acidente de trabalho moderado, ou até mesmo o grave ou fatal, a gente não está falando de uma vida só. Não é só do trabalhador. De toda porque a família, atrás desse trabalhador, a gente tem toda uma família, a gente também tem um empregador, a gente tem diversas outras vidas e diversas outras demandas que também ficam por detrás, né? Às vezes ninguém nem fala disso, do pós, do que acontece depois, né? E também realmente é isso, é vida. É ser humano. Por isso que
é de tamanha importância, porque às vezes alguns, né, de novo, essa cultura, e a gente falava um pouquinho antes, é melhor ter empregado do que não ter trabalho, mas não, a gente precisa entender que eu preciso do trabalho, a gente entende as realidades sem hipocrisia, mas a gente precisa de condições adequadas para esse trabalhador, para essa trabalhadora. A gente precisa de local salubre, de condições que atendam, tá? Para esse indivíduo, afinal de contas, a gente passa a maior parte do tempo onde? Trabalhando. No trabalho, né? Então, essa qualidade de vida no trabalho é essencial para nossa qualidade de vida, né? Isso aí, vou ter que fazer um intervalo. O papo tá bom, hein? Então, Tá cheio de falamos aqui, o negócio tá bom. A gente precisa ir pro nosso break rapidinho, então. Manda sua participação enquanto isso, né? No nosso WhatsApp, no número 992005515. Ou também pode comentar lá nas nossas lives, né? facebook.com/Rádio Magnífica ou youtube.com/Magnífica FM. O painel volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. 12h40, estamos de volta aqui no Painel Magnífica, na Magnífica FM em 103,5. E a gente já tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Débora. Não sei nem se pode identificar ele, mas não vou falar, né? Pula. Boa tarde, Painel. Há algum tempo aconteceu um acidente numa rede de supermercado que ele trabalhava por falha humana, né? Quando isso acontece, a empresa ela é responsabilizada? Aqui ele dá o exemplo também. O funcionário havia perdido um dedo na serra de fita no açougue. Tá. E aí, quando ele diz falha humana, ele está dizendo, então, que a responsabilidade foi do trabalhador. E aí eu vou entendendo, porque eu estou imaginando um cenário, né? Que talvez ele não tenha feito o uso do EPI. Se a gente está falando de um corte, então ele não usou a luva adequada para evitar o contato com a pele, enfim, com o dedo e tal. Eu costumo dizer que a gente precisa diferenciar culpa e responsabilidades, porque às vezes a tonalidade, assim, às vezes da pergunta, enfim, parece que a gente precisa culpar alguém. A empresa se torna responsável, qual é a culpa de quem? Porque dá a entender isso. Ele não usou, então a culpa é dele, mas é a empresa que toma, né? A empresa que não viu que ele não tá usando para cobrar. Aí a gente precisa assumir cada um as suas responsabilidades, tá? Porque pode ser a cultura, nossa, faz tempo que eu trabalho com isso, então, ou esquecimento na pressa, não sei, estou montando um cenário aqui. Uma vez investigado, a gente tem todas essas perguntas, ou a maioria, né, trazidas para a gente. Mas a gente vai falar, sim, da responsabilidade do indivíduo, da responsabilidade ali do empregador, de fazer cumprir as normas da empresa, né? Porque se eu tenho ali um quadro, se eu entrego o EPI, se eu dei treinamento, se eu tenho o direito e devo fazer a cobrança disso, né? Precisa usar, precisa ter, não pode estar aqui com esse sapato, e enfim. Então a gente vai tratar de responsabilidades. É claro que o prejuízo maior foi desse trabalhador, porque se ele teve uma amputação, a gente está falando de um acidente de moderado para grave, né? E quem tem o maior prejuízo no caso? É ele próprio, né? Mas do mesmo jeito que a gente minimiza riscos ambientais, ele já disse, falha humana. A gente pode ser um dia que eu não dormi bem, aí eu estava desatento, ou ter uma demanda já de saúde mental, ou um lapso. Quantas vezes a gente vê muito isso no trânsito, né? A gente tá ali e a gente é automático. Né? O ser humano, ele é feito para isso. Desliga alguns chips e vai porque eu já estou acostumada, é muito costumeira do meu dia a dia. Mas a falha, o lapso pode ocorrer. Que eu acredito que, pelo que ele está dizendo, foi exatamente isso. Mas a gente está falando, aí no caso de cada um assumir o seu papel de responsabilidade, e não de culpabilização em ninguém aí, tá bom? A gente está falando de trânsito.
Sim, sim. E a gente tá fazendo uma brincadeira, mas o assunto é sério. Muito. Porque a gente está falando de segurança do trabalho, do nosso papel aí em sociedade. Aí quando a gente está com muita fome, né? Tá falando aqui com o Marquinho, a gente pede algo para comer, a gente está bem irritado, pede lá nos aplicativos. E parece que tem uma opção ali que diz que a comida vai chegar para você em determinado tempo. Aí quando ela não chega, a gente vai lá e pá, critica o entregador. E tem um sistema de avaliação nesses Avaliação, aplicativos isso. aí, que pode ser Ai. até 5 estrelas, né? Aí a gente, será que a gente está colaborando para algo que prejudica a segurança de quem está entregando? Tem alguma coisa a ver? Isso ou não? Olha só, a gente tá falando aí o entregador. O entregador é um trabalhador, certo? Mesmo autônomo? Mesmo autônomo, ele está exercendo uma atividade, certo? De trabalho, seja ele por uma necessidade, é claro que é pela necessidade, enfim, mas seja pela uma empresa, né? Ou um terceirizado ou como autônomo. Mas ele está cumprindo uma função de trabalho. Ele não está fazendo porque ele, tô livre, hobby, voluntário. Não, ele está trabalhando. Então, ele precisa ser visto como trabalhador. E como trabalhador, ele precisa ter a condição de saúde, ambiente e condições adequadas para o trabalho. E aí, quando a gente vai falar dos entregadores, né? Inclusive, agora em abril, dia 28, nós tivemos um evento, uma ação na praça e foi bem bacana também, falando sobre os acidentes de trajeto. Né? E percurso, na realidade, me perdoe. Porque a gente está falando tanto daquele que vai entregar, dos motociclistas, e enfim, quanto do pedestre, né? Porque eu vou e volto para trabalhar, né? Eu posso estar indo de carro, eu posso estar indo de ônibus, eu posso estar indo de carona, de moto, e enfim, o quanto que a gente também, existem muitos acidentes, né, de trajeto nesse percurso, e que às vezes, de novo, por ser desconhecido, a gente não dá tamanha importância. Mas é claro que a gente frisou e a gente está trabalhando ações, né, buscando aí com as outras secretarias dentro da prefeitura, inclusive mobilidade, e com o grupo gestor, que é do Programa de Saúde do Trabalhador, ações efetivas e que possam ser contínuas, porque o nosso feedback da população nesse evento, nessa ação, foi justamente isso. Como precisa dessa orientação, como precisa disso. Porque a gente estava na praça entregando folhetos com dicas para segurança no trânsito, tanto para o entregador, para o pedestre, e falando justamente isso, do nosso papel, né? O meu papel como consumidor, o meu papel como trabalhador, o meu papel como receptor né, desse serviço, e enfim. E o feedback foi esse, o quanto que é necessário, o quanto que a gente precisa falar. E aí eu entro na conscientização, que é essa coisa contínua, porque daí entra aqui, né? Ninguém mais esquece. Quando chega outubro, todo mundo já veste rosa, certo? Não precisa dar muito trabalho agora, né? Todo mundo, porque esse pelo menos agenda o exame, né? Aquela coisa toda, uma coisa chama a outra. atenção, porque eu tenho várias pessoas falando do assunto, várias pessoas, então a gente precisa trabalhar isso. Nós tivemos uma lei recentemente aprovada do Abril Verde, né, que é justamente para tratar dessa segurança do trabalhador. Então, ano que vem, a gente vai poder explorar dessa lei, no mês de abril, marca no calendário. dessa lei, né, que vem a agregar essa questão do nosso trabalho de ser visto, da gente poder trabalhar. Parece uma coisa muito pequena, muito simbólica, né? Mas eu digo que os símbolos, eles estão exatamente para isso, para nos ajudar a chamar a atenção daquilo que eu preciso. Então, já vamos deixar aí combinado que Abril Verde a gente precisa trabalhar muito, né, essa questão da saúde do trabalhador. No decorrer do ano, né, no ano todo, mas sempre tem uma data do qual a gente vem fazer o lembrete. E 28 de abril se dá justamente pela data, não é comemoração, mas é a lembrança das vítimas de acidentes de trabalho. Sim. Né? Essa data, ela é lembrada em memória das vítimas de acidente de trabalho, que
foge talvez a realidade de muitos, e ok, ótimo, mas existe muito acidente fatal, do mesmo jeito que ainda existe muito trabalho em locais insalubres, em condições precárias, análogos à escravidão e o trabalho infantil. Sim. Né? Ainda tem muito. Foge, talvez, a realidade da maioria dos espectadores, enfim, mas está ali, gente. Existe. Não pode ser varrido ali para debaixo do tapete. A gente precisa falar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer as discussões, a gente precisa dar a real importância para isso. Né? E aí, pode falar. Não, eu falo que bom que tem esse espaço e que você pode vir aqui compartilhar, né, para conhecer. certeza. É porque ela foi falando, viu, gente? Parece que eu falo tudo e não quero deixar ninguém falar. Mas ela já estava falando antes, né? E aí eu vou lembrando do que ela estava perguntando e tentando aqui. Curiosa que só, né? Tentando encaixar. E aí, quando a gente veio falar do trabalho infantil, né? Até falando dessa questão dos pais, porque é melhor ficar. Tá trabalhando do que ficar na rua, eu vou levar comigo. E, de novo, a gente vai trazer uma discussão muito complexa e o que precisa ficar muito bem claro e entendido, e é claro que o pessoal que está ali no dia a dia, o pessoal do Cometi, o pessoal que teve aqui ontem, do SEDECA, e do qual a gente faz parte dessa comissão junto com eles, né? Inclusive, amanhã vai ter uma ação lá na Lagoa Nova, no CRAS Família, com as crianças, com os pais, justamente trabalhando, fazendo uso dessa temática do trabalho infantil. E eu achei muito interessante, eu até trouxe aqui, porque eu fiquei presa na frase. E eu vou procurar, tá? Me perdoem aqui. Acho que a gente precisa fazer um break, né? Tá. Vamos lá então fazer um break rápido, então na volta a gente traz a esse divulgação. gancho. Que daí eu sobre a acho divulgação. Sim, bora lá. Mas não sai daí, a gente já volta. Isso, a gente já volta. 53, estamos de volta aqui no Painel Magnífica, na Magnífica FM 103,5. Estamos de volta, hoje estamos recebendo, estamos conversando, né, com a Débora Araújo, que é chefe do Programa de Saúde do Trabalhador. Está tirando muitas dúvidas aqui, nossa, né, Cíntia? Demais, o papo tá bom e ela já Isso. encontrou o convite. Eu tô compartilhando no status aqui, hein? Isso, e amanhã ocorre esse evento do Cometil, então, né? Falando sobre o Dia Isso. Mundial e Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e ao Trabalho Desprotegido do Adolescente. E me chamou bastante a atenção esse termo desprotegido, porque entra naquela conversa. A gente não está querendo impedir o nosso adolescente de trabalhar. A gente quer que ele entre na aprendizagem, que ele aprenda, mas que isso seja acompanhado, seja feito de forma adequada, que seja protegido. Então, a palavra que desprotegido me chamou muita atenção. E aí, a gente não tem muito tempo, mas quando a gente estava antes falando do trabalho infantil, o que precisa ficar muito claro para as nossas discussões? É claro que cada um vai ter suas opiniões, enfim, mas o trabalho infantil ele é proibido, ele não pode acontecer. Porque a gente não está falando de tirar a criança da rua para ela não ficar na rua, a gente não está falando de proteger a criança do tráfico, da violência, não somente isso, tá? Porque se confunde muito que pôr para trabalhar, então é fazer a proteção desses outros fatores. Sim. E a gente está enganado, porque a gente tira o direito daquela criança passar pelo desenvolvimento dela adequado, do brincar, da aprendizagem no tempo certo. E, de novo, foge a realidade da maioria? Sim, porque às vezes a gente está falando ali, então, enquanto psicóloga, a gente tem até os quadrinhos, né? O que seu filho pode fazer de 0 a 2, de 4 a e tal. Porque a gente não está falando disso. A gente, quando está falando do trabalho infantil, a gente está falando daquela criança que ela é obrigada, ela tem que cumprir uma jornada, ela tem que estar fazendo uma função ali que não é adequada, que não está no momento, que não é no desenvolvimento e prejudica todo o desenvolvimento dela, tanto físico quanto emocional. Precisa de muito tempo para falar isso, mas
todo mundo tem o direito de ter pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas não se esqueça, quando a gente vai entrar nessa questão do trabalho infantil, a gente está falando do desenvolvimento, da gente estar tirando da criança esse direito dela de ser criança, não é? Imagina. E criança não é para trabalhar, gente? Ah, não é. Mas tem que estudar, né? Tem que Uhum. também ter direito ao lazer aí, né? Sim, sim. E a gente priva a criança disso e traz confusões, porque olha, quando ele fala assim, de estudar, quanto a gente às vezes não escuta, o pessoal do SEDECA principalmente, eu tô trabalhando porque eu tenho dinheiro, na escola não. E eles aí acham que começar a trabalhar, ter um dinheirinho desde pequeno e tal, é lucro, mas eles não têm ainda o desenvolvimento adequado para entender que a gente está falando de condições de curto, médio e longo prazo. Que estudar, que se qualificar, que passar pelo processo adequado vai me dar mais oportunidades de fato ter um ganho real. Que esse ganho, sem hipocrisia, mas é um ganho ilusório, é curto prazo. Não vai durar para sempre, porque ele não vai ser criança para sempre. E aí impede ele de ter as outras oportunidades de crescimento, de qualificação, e enfim. É muito complexo e precisa de discussão. Nossa, isso aí a gente vai percebendo o quanto abre questionamentos e monte, coisas que né? a gente pode pensar, trazer para casa. Porque se adultos às vezes não sabem o que fazer com dinheiro, tomar uma decisão adequada, ponderando, quem dirá uma criança que não tem maturidade. Entra em questão de educação financeira também, né? Sim, que muito. pode ser ensinado aí, né, nas escolas, enfim, né? E aí, cursos. quando eu digo sem hipocrisia, porque a gente sabe que tem crianças que talvez o único dinheirinho que entra em casa é aquele dinheiro que ela conseguiu ali no semáforo. Mas não é isso que a gente precisa dar condições para essa criança ter a qualificação, a aprendizagem, o tempo dela. E do atendimento social a essa família também, né? Então, o assunto é estendido por demais. Nosso programa já está chegando no final, Débora, a gente Sim. já agradece de antemão, mas para encerrar, ficou algo que você gostaria de acrescentar, que você acha importante aos ouvintes, enfim, a gente aqui? Olha, é tanta coisa, né? Eu entendo e eu acho que é muito importante para os ouvintes e aqui para a gente, que a gente precisa olhar para os nossos serviços públicos, a gente precisa entender as demandas, né? Porque às vezes a gente só é visto como o que vai fechar a empresa, o que vai punir, e não é isso. Então, a população, os ouvintes, conheçam os serviços. Nós estamos ali justamente, a gente é servidor público justamente para isso, para servir a população, para orientar, para trazer essa conscientização. Então, o que eu penso e acho de tamanha importância, e agora puxando a sardinha para minha divisão, né, de saúde do trabalhador, é que conheçam a gente, conheçam o que a gente faz, conheçam as demandas que a gente tem. Vamos fazer essa troca. A gente está aí para isso, né? A divisão está aberta para isso. E como chega até vocês? Tem número, endereço? Bom, a gente tá de casa nova, tá? Porque a gente era ali perto do GRAM e agora a gente tá no Paço Municipal, dentro da prefeitura, no espaço onde era a vigilância sanitária, né? Então a gente faz só 2 semanas que a gente tá ali, tá? O nosso número que algumas pessoas já têm, que é o 34425859, ele ainda está no processo de mudança, mas nesse período a gente está atendendo no 3404-9606. E a gente atende também pelo e-mail, o saude.pst@limeira.sp.gov.br. E a gente tem o atendimento ao público das 9 às 16, ali no Paço Municipal, tá bom? Bom, então beleza. Telefone, e-mail, endereço, só chegar. Só chegar e fazer a troca com a gente. Bacana. Isso, gostaria de agradecer então a Débora, né? Muito obrigado pela atenção também, muito obrigado por ter vindo no programa. Eu que agradeço o espaço, né? Falei muito, né? Nem deixei vocês falarem. Isso. Eu que agradeço aqui o convite, o espaço e
e deixo, né, livre aí para que a gente trate de outros assuntos, né? Deixo também a minha equipe técnica para que venha, enfim, para que o que vocês precisarem da gente, tá bom? Bacana. Fica portas abertas aí para novas Obrigada. oportunidades, novos convites. A gente vai encerrando o painel. Amanhã a gente vai conversar com o João Vinícius Grejo, ele que é supervisor do Banco de Sangue da Santa Casa de Limeira, e falará sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é celebrado, né, que é comemorado amanhã. Vale a pena participar, então acompanha com a gente amanhã. Isso, obrigado a todos pela companhia e pela participação. Fiquem todos com o Toca Brasil. Eu volto logo mais às 5 da tarde. E a Cíntia volta quando, hein? Eu volto às 8 da noite no Provocações com o professor Martinho Condini. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Painel Magnífica.